Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoa magnífica e incrível. Você sabe, eu vou compartilhar com você a palavra de Deus. Como se sente agora? Veja o que precisa ver. Ouça o que precisa ouvir. Sinta o que precisa sentir em sua vida. Deus quer falar com você. Você que vai ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, no ministério da igreja. Fique atento nesse conteúdo. E você que já foi batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, no ministério da igreja, se lembre dessas grandes verdades bíblicas que mudou a sua vida. Eu fico pensando, você verá como a sua vida pode mudar. E se esse for o seu desejo, você irá gostar muito da novidade. Você precisa permitir aqui agora que a Santa Palavra de Deus, a Bíblia, faça as mudanças necessárias em sua vida. Você pode hoje, nesse momento, ter a certeza da vida eterna ou da morte eterna. Qual a sua decisão? Como se sente agora? Se concentre nesse ponto específico. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículos 20 e 21. Está pronto para ouvir? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Viu só que notícia boa? Espero que tenha gostado. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Como se sente agora?
ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia. Se sente incrivelmente bem? Você pode ter hoje a vida eterna. Pense nisso. É importante reconhecer que a Bíblia referencia a existência de um livro da vida. Quer saber? A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Viu só? Que notícia boa! Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz às pessoas que vão adorar a besta. São aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Você sabia? Ainda mais, o capítulo 17 de Apocalipse diz: quer ouvir? A besta que viste, era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Eu fico pensando, só os que admiram, veneram e contemplam com grande prazer a besta são aquelas pessoas que não são salvas, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Você sabia? Quer saber mais? No capítulo 21 do livro de Apocalipse, o apóstolo São João tem a visão da Nova Jerusalém. O apóstolo São João, a descreve como sendo um local muito belo, com muralhas e ornamentações de pedras preciosas, além de ruas de ouro. Lá não há sofrimento, choro, lágrimas, tristeza, dor e nem mesmo a morte. Não é preciso de sol, pois Cristo Jesus é a luz que ilumina. Quer saber mais? O apóstolo São João alerta. Nela nunca jamais penetrará abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Viu só? Se você está com Cristo Jesus, o Filho de Deus, é muito bom. Muitos benefícios advirão a você. O Novo Testamento
se concentre nesse ponto específico. O Novo Testamento ainda mostra outros exemplos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Fique de olho. A Bíblia é inerrante, é infalível. Eu fico imaginando. Outro texto bíblico é um relato do apóstolo Lucas a respeito de quando Cristo Jesus, o Messias, envia os discípulos em dupla para um treinamento prático sobre a proclamação do Evangelho. Os discípulos de Cristo Jesus anunciaram as boas novas do Evangelho de Cristo e voltaram maravilhados, pois coisas extraordinárias aconteceram. Quer saber o que Cristo Jesus disse aos discípulos naquele momento? Está registrado em Lucas 10:20. Fique de olho. Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Ficou feliz? Se concentre nesse ponto específico. O apóstolo São João teve uma visão e vê tronos sendo postos num lugar e um ancião de vestes brancas como a neve e cabelos brancos como a lã. Ficou curioso. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Fique atento no que a Bíblia diz. Você pode ter hoje a vida eterna em Cristo Jesus. E o seu nome pode ser achado inscrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. O profeta Daniel diz, em Daniel 7:10, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Quer ouvir mais? Fique de olho. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como
o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A Bíblia diz. Eu acredito. O profeta Daniel ainda diz: está pronto para ouvir, sua vida vai mudar. Se prepare. Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Viu só? Que notícia boa. Você aqui agora sente que a sua alma está salva em Cristo Jesus, e ainda mais você sente que o seu nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Pense nisso. Ouça o que o salmista Davi disse em Salmo 56:8. Contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Viu só? Meditar, estudar, e ler, e amar, e guardar a Bíblia, a palavra de Deus, no coração é importante. A Bíblia faz parte de sua vida. Você já leu a Bíblia hoje? Você já falou com Cristo Jesus hoje em oração? O apóstolo São João diz em Apocalipse 3:5, palavras de Jesus Cristo: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. É importante perceber que Cristo Jesus fez uma promessa e não uma ameaça. Os verdadeiros cristãos pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E a verdade é que ele, Cristo Jesus, o Messias, confessará os seus nomes diante do Pai e diante dos anjos na glória celestial. E ainda mais, você agora vai entender como se pode perceber a promessa de não ter o nome riscado do livro da vida é para os que vencerem, aqueles que perseverarem até o fim e que não se apostatarão
da fé bíblica. Não se apostatarão das Escrituras, a santa palavra de Deus. É como se Cristo Jesus estivesse dizendo: não apagarei o nome daqueles que vencerem, daqueles que perseverarem até o fim. Você consegue entender? Eu fico imaginando. É óbvia a dedução de que se existem pessoas que perseverarão e vencerão, haverá pessoas que se apostatarão e serão derrotadas. Cristo Jesus disse às 7 igrejas da Ásia Menor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quem você está ouvindo? Para quem você tem emprestado os seus ouvidos? Pense nisso. Você deveria ouvir o Espírito Santo na palavra de Deus, a Bíblia. Há muitos benefícios para você em Cristo Jesus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Seu Filho de Deus, Cristo Jesus, está em sua vida, você se sente feliz. Só o Filho de Deus, Cristo Jesus, tem autoridade para fazer essa promessa. Quer saber? Fique atento ao que a Bíblia diz. Você pode hoje ter a certeza da vida eterna aí em sua alma. Quer saber? A primeira promessa gloriosa para a igreja em Éfeso e também serve para você. A primeira promessa gloriosa, a árvore da vida. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Alimentar-se da árvore da vida é ficar com júbilo da vida eterna no céu. Quando a pessoa entrega a vida, a alma para Cristo Jesus e pede perdão dos pecados, Jesus Cristo salva a alma da pessoa e nesse instante a pessoa desfruta da vida eterna aqui neste mundo em Cristo Jesus e ainda mais vai desfrutar sem medida, infinitamente maior no porvir. Como se sente agora? A segunda promessa gloriosa para a igreja em Esmirna e serve, é apropriada para você. Não sofrer o dano da segunda morte, o inferno. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Você pode ter a certeza da vida eterna ou da morte eterna. Eis aqui a segunda promessa gloriosa: não sofrer o dano da segunda morte. Eu fico imaginando. A igreja em Esmirna enfrenta a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitada. A cidade de Esmirna havia sido fundada como colônia grega no ano 1000 a.C. No ano 600 a.C., os lídios a invadiram e destruíram por completo. No ano 200 a.C., Licímaco a reconstruiu e fez dela Esmirna a mais bela cidade da Ásia
menor. Mas, quando Cristo Jesus disse que estivera morto, mas está vivo, os esmirneanos sabiam do que Cristo Jesus estava falando. A cidade de Esmina estava morta e reviveu. Quer saber mais? A terceira promessa gloriosa à igreja em Pérgamo e ainda mais específica para você. Comer o maná escondido, receber uma pedra branca e um novo nome. Apocalipse 2,17. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Você consegue imaginar? O maná escondido refere-se ao banquete permanente que teremos no céu, na Nova Jerusalém, a pátria celestial, com Cristo Jesus, o Filho de Deus. A sentença de absolvição correspondia a uma maioria de pedras brancas e a de condenação a uma maioria de pedras pretas. E nesse sentido, eu fico pensando, o cristão é declarado justo, inocente, justificado, sem culpa, diante do trono de Deus e vai receber uma pedra branca das mãos de Jesus Cristo. Uma interpretação fiel sustenta que na pedra branca está o nome de Jesus Cristo e não o nome do cristão. Como se sente agora? Terceira promessa, o maná escondido, uma pedra branca e um novo nome. Quer ouvir mais? A quarta promessa gloriosa, a igreja em Tiatira, e ainda mais específica para você. Poder sobre as nações, a barra de ferro e a estrela da manhã. Apocalipse 2, 26 a 28. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Como se sente agora? No dia do juízo de Cristo Jesus, os perversos serão quebrados como vaso de barro. Em vez de desprezo, os cristãos salvos que têm a vida eterna em Cristo Jesus terão uma posição de honra. Você vai reinar com Cristo Jesus. Aqueles que perdem a vida por amor a Cristo Jesus encontram a verdadeira vida, a vida eterna em Cristo Jesus. Mas aqueles que querem ganhar a sua vida perdem-na. Como se sente agora? Ouça, imagine, visualize, sinta o que a Bíblia diz especificamente para você agora. A quinta promessa gloriosa, a igreja em Sardes, e para você. Vestimentas brancas, e o nome não ser riscado do livro da vida. Apocalipse 3:5.
O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A Bíblia diz, eu acredito. O vencedor, diz Jesus Cristo, receberia vestes brancas, símbolo de festa, pureza, felicidade e vitória. Sem santificação, ninguém verá Deus. Sem vida com Cristo aqui na terra, não haverá vida com Deus no céu. Sem santidade na terra, não há glória no céu. Você consegue entender? É importante perceber que Cristo Jesus fez uma promessa e não uma ameaça. Agora você vai entender como se pode perceber a promessa de não ter o nome riscado do livro da vida do Cordeiro de Deus. Cristo Jesus é para aqueles que vencerem e ainda mais aos que perseverarem até o fim e que não se apostatarão da fé bíblica, da santa palavra de Deus, a Bíblia. Pense nobremente para nobremente viver. Ouça agora a sexta promessa gloriosa à igreja em Filadélfia e ainda mais específica para a sua vida. Coluna no templo do meu Deus. Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Como se sente agora? A cidade de Filadélfia foi castigada por vários terremotos e as pessoas viviam assustadas pela instabilidade. Existiam muitos terremotos e grandes tremores de terra na cidade de Filadélfia. Muitos viviam em tendas fora da cidade. Paredes rachadas e desabamentos eram coisas comuns na cidade de Filadélfia. Era uma região perigosamente vulcânica. Você sabia? O terremoto do ano 17 depois de Cristo, que destruiu Sardes, também atingiu Filadélfia. Mas, para a igreja assustada com os abalos sísmicos da cidade, Cristo Jesus diz: ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Como se sente agora? Se sente incrivelmente bem ouvindo a santa palavra de Deus, a Bíblia. Quer ouvir mais? Ouça a sétima promessa gloriosa à igreja em Laodiceia, específica para você. Dar-lhe-ei que se assente comigo em meu trono. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, disse o Filho de Deus, Cristo Jesus. Como se sente agora? Você sabe, Cristo Jesus, o Filho de Deus, é a única esperança para a sua vida. Ó, como é doce e rica a promessa de Cristo Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça,
Ele diz, nunca te deixarei. Ó, não temas. Ó, não temas, pois eu contigo sempre serei. Gostou do resultado? Estou muito feliz em poder compartilhar tudo isso com você. Ainda há mais promessas. Quer ouvir? A Bíblia diz em Mateus 7, 13 e 14: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A Bíblia diz, eu acredito. A Bíblia diz em João 6,47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, declarou Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Como se sente agora? Você pode ter a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz em João 5, 24 e 25, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aquele que a ouvirem viverão. A Bíblia diz, eu acredito. A Bíblia diz em 1 João 1:2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Eu fico imaginando. A Bíblia diz, e esta é a promessa que Ele nos fez, Cristo Jesus, a vida eterna, 1 João 2,25. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículos 11 a 13. Como se sente agora? Você pode ter a vida eterna em Cristo Jesus pela fé. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,12, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também fostes chamados, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Viu só que notícia boa? A Bíblia diz em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você se sente incrivelmente bem agora com a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A Bíblia diz
eu acredito. Ainda mais, a Bíblia diz em Hebreus 7:25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Venha para Cristo Jesus agora. Deus pode salvar perfeitamente a sua alma e dar a você a vida eterna. A Bíblia diz em 1 João 5, 20 e 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Como se sente agora? Você pode ter a certeza da vida eterna em Cristo Jesus ou a certeza da vida eterna, da morte eterna, rejeitando a Cristo Jesus. Qual a sua decisão? Você quer ter a vida eterna em Cristo Jesus? Confesse-o agora, aí em seus lábios, e creia de coração que só Jesus Cristo pode salvar a sua alma. Peça a Cristo Jesus perdão pelos seus pecados. Ele vai salvar você em Cristo pela fé. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. No momento em que você entregou a sua alma, a sua vida para Cristo Jesus perdoou seus pecados, justificou você pela fé e foi salvo pela fé, e o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Viu só que notícia boa? Como se sente agora? Se sente incrivelmente bem em Cristo Jesus, com a certeza da vida eterna? Pense nisso aqui e agora.